Olá, minha aluna, meu aluno. Hoje, dia 20 de setembro de 2025, né? É um sábado, 20 horas e 17 minutos. Estou aqui gravando a aula de número 23 para você, né, minha querida aluna, meu querido aluno. Lembrando aqui, né, deixa eu pegar aqui direitinho quais são os componentes, né, esse é o componente curricular Formação Docente 3, né, e essas aulas, né, são 10 aulas nele. A aula de número 21, né, conversamos sobre planejamento pedagógico estratégico. Na aula 22, didática da interdisciplinaridade. Na aula 23, que é essa, projetos pedagógicos inovadores. Tá? Então vamos conversar sobre esse assunto, projetos pedagógicos inovadores, com base no artigo intitulado Práticas Pedagógicas Inovadoras, critérios atribuídos por professores, professoras, formadores, formadoras que atuam em curso de pedagogia. Né? Então, esse artigo foi produzido por Fiorese e Trevisol. Né? Este artigo analisa os critérios que os professores, professoras, formadores e formadoras atuantes em curso de pedagogia atribuem às práticas pedagógicas inovadoras. Com base empírica deste texto, foram utilizados dados de uma pesquisa descritiva de cunho exploratório e de natureza qualitativa, que teve como locus 6 instituições de ensino superior comunitárias do estado de Santa Catarina, vinculados à Associação Catarinense das Fundações Educacionais, ACAF, que oferece um curso de pedagogia na modalidade presencial. A amostra foi composta por professores, professores, formadores e formadoras que atuam como titulares nos cursos de pedagogia dessas instituições e que aceitaram participar da pesquisa. Para a coleta de dados foi utilizado um questionário online e na análise foi aplicada a técnica de análise de conteúdo. Evidenciou-se que os critérios que atribuem sentido à prática pedagógica inovadora são subjetivos, assumem caráter polissêmico e variam de acordo com o conhecimento, a interpretação e a vivência dos pesquisados. Alguns elementos centrais foram articulados à prática dessa natureza: protagonismo dos estudantes, ruptura com o tradicional, novo, tecnologia, pesquisa e metodologias ativas. A análise destes critérios, à luz do referencial teórico utilizado, possibilitou compreender que nem tudo que foi explicitado como inovação pedagógica constitui, de fato, uma prática pedagógica inovadora. Constatou-se a necessidade e a importância de se promover a reflexão sobre o que é e como se constitui uma prática pedagógica inovadora, visando uma concepção mais assertiva sobre o conceito que possa fundamentar a prática nos cursos de formação docente e a consolidação do perfil do professor, professor inovador, inovadora. Introdução. As constantes transformações em curso da sociedade, particularmente as relacionadas aos processos de ensinar e de aprender, o que e como ensinar, que ferramentas, recursos e técnicas pedagógicas podem favorecer o ensinar e motivar o estudante a aprender, como se aprende, originam novas demandas que se refletem inevitavelmente nos sistemas educativos. Essa mudança, desde a constituição da prática pedagógica até os processos formativos, envolve uma série de alterações epistemológicas, metodológicas e pedagógicas. Em se tratando do ensino superior, emergem novos desafios que perpassam os processos educativos e que se concretizam nas práticas pedagógicas por meio da ação docente. Neste sentido, tais mudanças impulsionam, a renovação e a ressignificação da docência por meio da incorporação de novas formas de pensar e realizar a prática pedagógica em um processo de inovação, levando os professores e professoras a ampliarem suas concepções, a repensarem e reinventarem suas atividades educativas. A inovação tem sido uma constante discussão em todos os níveis de ensino, especialmente na educação superior, visando superar a pedagogia tradicional baseada na reprodução de conhecimento a partir de uma prática inovadora que promova a produção de conhecimento. Porém, face à pluralidade de significados atribuídos ao conceito de inovação, compreende-se que nem todas as experiências pedagógicas que se apresentam como inovadoras podem ser de fato consideradas inovadoras. Assim, neste artigo pretende-se discutir o que se entende por inovação, buscando se compreender como e em que condições se constitui uma prática pedagógica inovadora, considerando a compreensão de professores, professoras, formadores e formadores que atuam nos cursos de pedagogia presenciais em instituições de ensino superior pertencentes à Associação Catarinense das Fundações Educacionais, ACAF. A base empírica de sustentação das discussões propostas por este texto é uma pesquisa desenvolvida em curso de mestrado em educação. A pesquisa desenvolvida se caracteriza como descritiva e de cunho exploratório de natureza qualitativa, que teve como locus de pesquisa 6 instituições de ensino superior comunitárias do estado de Santa Catarina
vinculadas à CAF, que oferece um curso de pedagogia na modalidade presencial. A amostra foi composta por professores e professoras, formadores e formadoras que atuam como titulares nos cursos de pedagogia dessas instituições. Os dados que serão apresentados nesse texto foram coletados por meio de um questionário online e analisados utilizando-se a técnica de análise de conteúdo. O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da instituição, em que o estudo está vinculado e recebeu o parecer consubstanciado no número 4.451.789. O projeto também foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa das demais instituições que participaram da investigação. Conceito de inovação. Etimologicamente, a palavra inovação vem do latim innovatio, que significa renovação. O prefixo in, no início da palavra, quer dizer ingresso, ou seja, algo novo ou novidade. De tal modo, a inovação pode representar um novo olhar ou um olhar diferente. No contexto educativo, Tavares, 2019, observa a pulverização do termo inovação em diferentes denominações, muitas vezes empregado e indeliberadamente, sem significado explícito ou assumindo uma série de significados vinculados a diferentes concepções epistemológicas que pode gerar inúmeras interpretações. Isso ocorre porque o termo inovação possui caráter polissêmico, plural e complexo, que varia de acordo com o contexto histórico, social e até mesmo linguístico em que ele é aplicado. Isso significa que há diferentes concepções sobre o que é inovação, conforme assinala Hernandes. Isso pode implicar que o que é inovação para uma pessoa pode não ser para outra dentro do mesmo sistema. Por essa razão, o problema na hora de aproximar-se da temática da inovação não é tanto sua definição, mas sua interpretação, quer dizer, o reconhecimento do ponto de vista do qual parte quem a ela se refere. Assim, a inovação não é a mesma coisa para quem a promove, para quem a facilita, para quem a põe em prática ou para quem recebe seus efeitos. Portanto, a definição do que constitui uma inovação resulta da confluência de uma pluralidade de olhares e opiniões que procedem dos que têm algum tipo de relação com ela. O conceito de inovação não é, portanto, único e acabado. O Ouse, Apud Hernandes, 2000, apresenta 3 perspectivas históricas que marcaram o desenvolvimento do conceito da prática de inovação, a orientação tecnológica dos anos 70 e um enfoque sistemático e racional, relacionada à ideia da tecnologia como sinônimo de progresso, enfatizando as melhorias nos métodos e materiais em detrimento dos conhecimentos e das relações entre os diferentes agentes educativos. A perspectiva política, vendo a inovação como objeto de conflito e compromisso, e a perspectiva cultural, que considera os distintos setores e culturas envolvidos, com seus conflitos de valores e diferentes significados em relação à realidade, de forma a conceber a inovação a partir da interação de culturas diferenciadas e de forma como as pessoas interpretam os fatos. Destarte o caráter polissêmico do conceito de inovação para se manter uma linha coerente de análise e discussão das possíveis relações e contraposições da dimensão do conceito e dos significados, torna necessário eleger uma definição que mais se aproxime do que se entende por inovação pedagógica. Carbonell, 2002, compreende a inovação pedagógica como o conjunto de intervenções, decisões e processos com certo grau de intencionalidade e sistematização que tratem de modificar atitudes, ideias, culturas, conteúdos, modelos e práticas pedagógicas. E, por sua vez, introduzir em uma linha renovadora novos projetos e programas, materiais curriculares, estratégias de ensino e aprendizagem, modelos didáticos e outra forma de organizar e gerir o currículo, a escola e a dinâmica da classe. O autor, 2002, faz uma ressalva sobre a amplitude e a multidimensionalidade dessa definição, que pode se prestar a diversas interpretações e traduções em função dos condicionamentos ideológicos, das relações de poder, do controle do conhecimento, dos contextos socioculturais e das conjunturas econômicas e políticas em que estão envoltos os processos educativos. Para o autor, a inovação educativa, em determinados contextos, está associada à renovação, à mudança e à melhoria pedagógica. Segundo Farias, 2006, o conceito de inovação é muitas vezes utilizado como sinônimo de mudança e de reforma, porém, o autor esclarece que a mudança se concretiza na praxis educativa como um processo de ressignificação a partir de modificações do pensar e no agir pedagógicos em um movimento que implica na construção crítica e participação coletiva dos envolvidos. Já a inovação, que não é sinônimo de mudança, encontra na mudança sua intencionalidade como uma possibilidade do campo da prática. Por fim, a autora compreende a reforma na relação entre mudanças
entre mudança e inovação como estratégia de materialização. No entanto, muitas vezes de forma imediatista e centralizada por inovações prescritas às escolas, motivadas por interesses políticos e econômicos, de modo que o lugar estratégico da escola na mudança situa-se, na maioria das vezes, no nível gerencial e operacional. Em outras palavras, toda inovação implica-se em mudança, mas nem toda mudança representa uma inovação. Outra definição para inovação na educação encontra-se na Enciclopédia de Pedagogia Universitária. De caráter histórico-social, marcado por uma atitude epistemológica do conhecimento para além das regularidades propostas pela modernidade, caracterizado por experiências que são marcadas por ruptura com a forma tradicional de ensinar e aprender ou com os procedimentos acadêmicos inspirados nos princípios positivistas da ciência moderna. Gestão participativa, em que os sujeitos do processo inovador sejam os protagônicos da experiência, reconfigurações dos saberes, anulando ou diminuindo as dualidades entre saber científico, saber popular, ciência, cultura, educação, trabalho, etc. Essa definição traz outro elemento significativo em relação à inovação pedagógica, a mudança epistemológica marcada pela ruptura com o paradigma tradicional de ensino a partir da reconfiguração do saber, superando a lógica da transmissão e a reprodução de conhecimento e do papel do aluno, da aluna, do professor, professora nos processos de ensino como protagonistas em um processo de interação participativa. Compreende-se assim que a inovadora é a prática pedagógica que ultrapassa o lugar comum, que rompe a lógica tradicional de ensino e aprendizagem por meio da proposição de novos paradigmas, superando os modelos dominantes e propondo novas formas de ensinar. Nessa perspectiva, Nicolai e Pensin entendem que a inovação da prática pedagógica assume o aspecto de superação, ruptura e pioneirismo, devendo ser compreendida a partir do seu caráter temporal e espacial, por tratar-se de uma ação educativa intencional de natureza teórico-prática contextualizada. Assumir a inovação como pressuposto orientador da prática educativa, nesse sentido, não significa se render ao novo porque é diferente, mas assumir sua dimensão histórica, procurando romper com prática tecnicistas de ensino-aprendizagem, as quais não possibilitam a reflexão crítica sobre os fatos históricos, políticos, sociais e culturais implicados no trabalho educativo. Face à intencionalidade da prática pedagógica, quando se fala em inovação pedagógica, é importante conhecer as bases epistemológicas que sustentam tais concepções para compreender em que sentido se entende o que se espera da inovação. Conforme destaca Hernandes, na educação, as inovações aparecem muitas vezes vinculadas a questões ideológicas, sociais e econômicas e dependem da conjuntura em que emergem dos seus promotores, da incidência e da extensão que adquire. Logo, a inovação, em virtude de suas diferentes conceitualizações e formas adotadas na prática, não é um campo homogêneo e suas diferentes acepções andam paralelas à ideologia dominante na educação escolar, nas formas de ensino e na atuação dos professores e professoras. Veiga, 2008, apresenta a inovação sobre dois aspectos, como a ação regulatória ou técnica e como a ação emancipatória ou edificante. O primeiro fundamenta suas bases epistemológicas na ciência conservadora, com seu caráter regulador e normativo. Nessa perspectiva, a inovação gira em torno da novidade, da reforma de modo padronizado, uniformizado, controlado, planejado de forma centralizada. Assim, a inovação é instituída de forma de fora para dentro e não produz algo novo, mas o mesmo modificado. Isso significa que os resultados da inovação são transformados em normas e prescrições e, consequentemente, sua aplicação é também técnica. Inovar é, portanto, introduzir algo diferente dentro do sistema para produzir uma mudança organizacional descontextualizada. Este processo deixa de lado os sujeitos como protagonistas, desprezando as relações e a diferença entre eles, não reconhecendo as relações de forma entre o institucional e o contexto social mais amplo. Dessa forma, no primeiro aspecto, a inovação representa algo novo ou reformado a partir do que já existe, como uma nova roupagem em nível técnico, prevendo novos procedimentos com aspecto modernizante, mas que não representam necessariamente superação dos processos pedagógicos tradicionais. Ou seja, o novo nem sempre é sinônimo de inovação, pois pode caracterizar a modernização de algo que já existe e que apenas já foi remodelado. Hernandes, 2000, compreende que se não houver conexão
com as construções conceituais e o modo de atuar dos professores e professores, se não houver também aceitação e decisões práticas necessárias e adequadas, a inovação acaba por se diluir e perder o seu sentido. E já a inovação emancipatória ou edificante tem suas bases epistemológicas fundamentadas na ciência emergente, com seu caráter emancipador e argumentativo, sustentando-se na comunicação, no diálogo e na contextualização histórico-social, em oposição às dicotomias do paradigma tradicional conservador e à fragmentação das ciências. Nessa visão, a intencionalidade permeia todo o processo inovador, que pressupõe uma ruptura com vistas à indagação e à emancipação, em um processo de dentro para fora, quando rompe com a forma conservadora de ensinar, aprender, pesquisar e avaliar. A prática pedagógica é, por conseguinte, uma prática social orientada por objetivos, finalidades e conhecimentos inserida no contexto da prática social. As representações dos professores e professores em relação à natureza de suas práticas servem para defini-las, estruturá-las e orientá-las por estarem incorporadas na prática, o que confere inteligibilidade e sentido à atividade educativa e oferecem significações e pontos de referência à ação docente. Por isso, as práticas pedagógicas deverão se reorganizar e se recriar a cada dia para dar conta do projeto inicial, que vai transmudando-se à medida que a vida cotidiana, a existência o invade. Daí a importância de se compreender o que é, né, e como se constitui uma prática pedagógica inovadora, a fim de se promover e consolidar práticas que contribuam com a transformação das realidades e dos sujeitos nos processos de ensinar e de aprender. Critérios que os professores e professoras atribuem à prática pedagógica inovadora. O estudo que constitui a base empírica deste artigo teve como locus de pesquisa 6 instituições de ensino superior comunitárias do estado de Santa Catarina, vinculados à Associação Catarinense das Fundações Educacionais, a CAF, que oferece o curso de pedagogia na modalidade presencial. A amostra foi composta por professores, professoras, formadores e formadoras que atuam como titulares nos cursos de pedagogia na modalidade presencial e que aceitaram participar da pesquisa assinando um termo de consentimento livre esclarecido. Como procedimento de coleta de dados, foi utilizado um questionário online composto por perguntas abertas e fechadas para análise e discussão dos dados. Foi utilizada a análise de conteúdo. Para manter a integralidade dos participantes da pesquisa, os professores e professoras foram designadas pela letra P, em referência à palavra professor, seguida de um número de acordo com a ordem de devolução do questionário, iniciando com L em ordem crescente a letra que representa a instituição a qual pertence. Buscou-se compreender as diferentes concepções de inovação que fundamentam as práticas pedagógicas relatadas pelos pesquisadas, visando auxiliar na compreensão sobre o que é e como se constitui uma prática pedagógica inovadora. Primeiramente, perguntou-se como você avalia as práticas pedagógicas que utiliza na disciplina que ministra no curso de pedagogia? Considera-as inovadoras? Em resposta, obteve-se os seguintes resultados. 85% dos professores e professoras participantes responderam que consideram suas práticas inovadoras e 15% responderam que não consideram suas práticas inovadoras. No intuito de entender por que os professores e professoras consideram suas práticas pedagógicas inovadoras ou não inovadoras, perguntou-se em seguida. Na pergunta 5, você respondeu se considera ou não suas práticas inovadoras. De acordo com sua resposta naquela pergunta, responda por quê. Posicione-se a respeito, manifestando sua compreensão sobre o que é uma prática pedagógica inovadora. As respostas ao questionário de pesquisa permitiram observar que não há um entendimento único entre os pesquisados e pesquisadas sobre o que é e como se constitui uma prática pedagógica inovadora. Tal observação está em consonância com a argumentação de diferentes autores e autoras que constituem a base teórica deste texto, entre eles Carbonell, 2002, e Tavares, 2019, que compreende que o termo inovação pedagógica possui caráter polissêmico, plural e complexo, assumindo uma série de significados de acordo com as diferentes concepções epistemológicas do sujeito. A partir das respostas dos pesquisados e pesquisadas, foi possível identificar alguns critérios que podem ser utilizados para definir uma prática inovadora. As respostas apresentam elementos centrais que auxiliam a compreensão sobre os critérios que os pesquisados e pesquisadas utilizaram para definir suas práticas como inovadoras ou não inovadoras. São eles:
Protagonismo dos estudantes e das estudantes, ruptura com o tradicional, novo, tecnologias, pesquisa e metodologias ativas. O elemento central, mais citado pelos professores e professoras, foi o protagonismo dos estudantes e das estudantes, que aparece de forma implícita ou explícita em 11 respostas. Segundo Ferretti et al., 2004, o protagonismo discente não é um conceito novo, pois data da década de 1920 e 1930, com base nos estudos de Dewey, adotados por educadores e teóricos da educação no Brasil. Os autores e autoras ressaltam que o protagonismo discente é um conceito passivo de diversas interpretações, geralmente associado a outros conceitos como participação, autonomia, cidadania e responsabilidade social, e acrescenta, ou seja, um autor pode se referir a protagonismo em contextos em que outro falaria de participação e vice-versa, havendo ainda casos em que as duas expressões são usadas como sinônimos. A origem do termo protagonismo vem do grego proto, que significa o primeiro, o principal, e agon, que significa luta, ou seja, o lutador principal. Levado ao teatro, o termo passou a designar o ator principal, os que conduzem a trama. Já na educação, o termo protagonismo designa a atuação do aluno da aluna como personagem principal de uma iniciativa ou atividade, tendo como fim a solução de problemas reais, ou seja, a participação ativa e construtiva da vida da escola, da comunidade ou da sociedade. O protagonismo discente apresenta-se, portanto, como uma condição de inovação, pois além de romper com a relação sujeito-objeto moderna, reconhece os alunos e alunas como sujeitos da prática pedagógica, percebe-se nas respostas dos pesquisadas, formas diferenciadas de se compreender o protagonismo dos estudantes e das estudantes, cujo termo assume sentidos diversos: participação dos alunos e alunas, aluno como sujeito da aprendizagem e aprendizagem significativa. Em relação ao sentido de participação dos alunos e alunas, encontra-se em 5 respostas. Professor 1A, na medida em que promove a ampla participação dos estudantes e das estudantes. P3A, hoje faço uma gestão diferenciada das aulas com mais tempo para a ação do aluno e da aluna. P4A, por que conseguir colocar as acadêmicas em ação? P5A, efetivamente deliberam aos acadêmicos o fazer, o atuar, o ler, o pesquisar, o constituir um conhecimento. P1E, é uma prática que estimula o interesse dos alunos e alunas. Assim, o protagonismo discente influencia a participação efetiva dos alunos e alunas no processo de ensino-aprendizagem e de construção do conhecimento. Isso, por sua vez, implica na problematização e na reflexão crítica do saber, ou seja, em ser participante no pensar não é só no fazer. Exercitar a autonomia, construir-se e ser agente de sua própria formação, de maneira que os sujeitos do processo inovador participam da experiência, desde a concepção até a análise dos resultados. Nesse sentido, há uma quebra com a estrutura vertical de poder, responsabilizando o coletivo do processo de ensino e aprendizagem pelas propostas formuladas. Por outro lado, a participação ativa do aluno e da aluna em seu processo educativo representa uma mudança em relação ao seu papel em sala de aula, de objeto para sujeito do conhecimento. A essa mudança de papel em relação à postura e atuação do aluno e da aluna nos processos de ensino e aprendizagem, como sujeito da aprendizagem, atribui-se também sentido do protagonismo discente em 4 respostas. P3A, dar ao aluno um novo papel na aula. P4A, porque conseguir colocar as acadêmicas em ação, responsabilizando-as pelos trabalhos pela aprendizagem. P6A, considera inovadora, pois durante todo o processo procuramos colocar o aluno como sujeito da aprendizagem, lógico que sem o professor perder a autoridade de professor. P1C, prática inovadora requer sair da margem e ir para o centro. Cunha, 2019, página 27, ressalta que ser protagonista de sua aprendizagem resulta da participação dos alunos e alunas nas decisões pedagógicas, a valorização da produção pessoal, original e criativa dos estudantes e das estudantes, estimulando processos intelectuais mais complexos e não repetitivos, afastando-se dos parâmetros únicos e estimulando a autoria dos aprendizes e das aprendizes na construção do conhecimento. No mesmo contexto, Ibernon, 2012, assinala que geralmente verificam-se 2 polos opostos nos processos de ensinar e de aprender. A aprendizagem passiva, quando o professor ou professora assume o protagonismo durante a aula explicativa, e a aprendizagem ativa, em que os alunos e alunas exercem maior protagonismo na participação no ensino e aprendizagem.
Entende-se que o aluno e a aluna é protagonista quando assume uma postura ativa e participativa, colocando-se no centro do seu processo de aprendizagem, ou seja, ele sai da margem, desloca-se para o centro, como mencionado pelo P1C, em oposição à postura de mero espectador-espectadora, característica da pedagogia tradicional. Tal como na educação bancária, o modelo tradicional de ensino não prevê a participação do aluno e aluna, pois a considera objeto, não sujeito à aprendizagem. Ao aluno, à aluna na condição de depositária passiva dos conteúdos transmitidos pelo professor ou professora, cabe apenas o trabalho de copiar e memorizar para a obtenção de bons resultados, não para o seu desenvolvimento. Isso na educação bancária, que é um modelo defasado, obsoleto já, né, questionado, né, por Freire, né, e muitos outros, né, educadores. Neste modelo da educação bancária, o aluno e a aluna está à margem do processo e nada se faz, né, para que passe ao centro, ou seja, ele não participa do seu processo formativo, ele apenas reproduz aquilo que é passado, o professor apenas impõe que o aluno tenha que copiar, tenha que escrever, copiar, né, o ipsis literis daquilo que é falado, ou seja, se uma letra tiver a mais ou a menos não pode ser, né? Na verdade, nem sempre, nem mesmo o professor dentro da educação bancária ele tem certeza e convicção do que ele está falando. Ele só sabe que alguém passou para ele está passando a mesma coisa, quer que o aluno e a aluna façam a mesma coisa que ele, porque ele acha que isso está correto, se alguém passou para ele um dia está certo, então ele tem que passar aquilo e o aluno é obrigado a fazer aquilo. Quer dizer, é um modelo totalmente contrário a um processo formativo sólido. Vale ressaltar que a passagem do aluno e aluna para o centro do processo educativo não significa deslocar o professor ou professora do centro para a margem. Volkswagen et al. 2019 chama atenção nesse sentido, pois tem sido uma situação comum atribuir-se ao professor ou professora a função de orientador orientadora, minimizando a dimensão do ensino e deslocando o eixo para a aprendizagem. Portanto, pensar a gestão participativa é envolver professor, professor e aluno-aluna no processo educativo, de modo que o protagonismo do aluno-aluna não implique na desconsideração do papel de sujeito formador do professor, professora. É a ação docente que possibilita ao aluno-aluna desenvolver e exercer seu protagonismo em um processo de interação, fortalecendo a autonomia de ambos como sujeitos do processo de ensino-aprendizagem. A gestão participativa não significa que o professor abdica do seu papel profissional, que sempre difere do que é atribuído aos alunos e alunas. O professor mantém a sua responsabilidade na condução do processo, mas partilha com os estudantes e as estudantes as decisões sobre os percursos e critérios adotados para definir a intensidade das atividades, bem como acolhe sugestões sobre os rumos do trabalho desenvolvido. A gestão participativa requer atitudes reflexivas frente ao conhecimento, pois pressupõe diversidade de compreensões valorativas e habilidade para tratar com a complexidade. Reconhece-se assim alunos, alunas e professores como sujeitos da prática educativa em posições diferentes, mas ambos ativos dos seus processos de ensino e de aprendizagem. Dessa maneira, o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado em diálogo com o educando e, ao ser educado, também educa. Ambos assim se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos, em que os argumentos da autoridade já não valem. Isso está em harmonia com outra fala de Freire, né? Que ninguém educa o outro, né? E ninguém é educado por o outro e nem educa o outro, mas as pessoas se educam na medida em que existe a troca do conhecimento, ou seja, fusão. É uma fusão, interações combinadas, consentidas, recíprocas, né? Existe isso de eu formar você ou você me formar. Eu me formo pela troca, né, de experiências, saberes, teórico, metodológico e prático, né, nas interações com as pessoas, né, cotidianamente. E vice-versa, você se forma na medida que você troca experiências, saberes, teórico, metodológico e prático comigo e com outras pessoas também. Né, todas as pessoas, independentemente das etapas em que se encontram, são úteis e relevantes nas interações com você para a sua formação, em maior ou menor grau. Né, incluindo eu também, né, e vice-versa, né. É o que compreende Bernon quando afirma, né, pode-se ter a impressão de que fazer com que os alunos e alunas participem da aula supõe que os professores não façam nada, mas não é o que acontece. Levar alunos e alunas a participar implica maior preparo da atividade, um acompanhamento durante sua execução e uma adequada apresentação dos resultados para toda a classe. Dessa maneira, o aluno-aluna é protagonista, constrói conhecimento e se constrói enquanto sujeito,
porém não sem a intervenção do professor como mediadora, aquela que faz a ponte entre o aluno e o conhecimento. Portanto, dizer que o aluno é protagonista não anula nem diminui o papel do professora, pelo contrário, reconhece seu papel central do processo de ensino-aprendizagem, de forma que os educandos e educandas vão se transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador, igualmente sujeito do processo. Volkweis et al. 2019 compreende que o professora necessita ser protagonista do processo educativo para possibilitar a seus alunos e alunas também seu. Professor e professora que apenas instruem, repassando conteúdos dos livros, sem nada acrescentar ou sem quaisquer reflexões e posicionamentos, que repassam esses conteúdos de forma praticamente mecânica e muitas vezes descontextualizada e fragmentada, desprovida de significado para alunos e alunas e que estimulam o reproduzir de igualmente mecânico os conteúdos, não são protagonistas no ensinar e tampouco poderão instigar seus alunos e alunas a sê-lo no aprender. Um professor sem autonomia, para a elaboração de materiais e textos próprios, preocupado apenas com o cumprimento de exigências legais, não demonstrando e tampouco incentivando o espírito crítico de seus estudantes e suas estudantes, provavelmente encara os alunos e alunas como indivíduos passivos frente à sua aprendizagem, não estimulando assim a formação e desenvolvimento de alunos e alunas protagonistas. Assim, o professora, formador, deve buscar, por meio de sua praxis, favorecer a criação de espaços de reflexão para os alunos e alunas sejam protagonistas de seu próprio processo de aprendizagem. Para tanto, é fundamental sua atuação como mediadora da criticidade do protagonismo do aluno e aluna por meio de uma prática pedagógica problematizadora, reflexiva e desafiadora. O professora que pauta sua prática pedagógica na perspectiva de mediação e de interação com o aluno e aluna, que a instiga a ir em busca de construir conhecimento, nega a forma tradicional de reprodução de conteúdo e de padronização do sujeito. Tal prática pode ser considerada inovadora a partir do momento em que promove o protagonismo dos alunos e alunas, tendo como fim outro tipo de conhecimento e uma participação mais ativa de alunos e alunas no processo de aprendizagem. A aprendizagem significativa é outro sentido em relação ao protagonismo dos alunos e alunas que se destaca em três respostas. P7A, prática pedagógica inovadora, é aquela que envolve os acadêmicos de forma intensa e significativa em todos os processos de ensino-aprendizagem. P2C, uma prática pedagógica inovadora, entendo a necessidade de construir o processo das aulas de uma forma que os estudantes e as estudantes possam se envolver e produzir seus significados com os conteúdos, vislumbrando suas práticas atuais ou futuras. P1E é uma prática que estimula o interesse dos alunos e alunas, que considera a realidade, as dificuldades e as potencialidades dos alunos e alunas. Segundo Cunha, em 2019, o protagonismo discente assume uma importante condição para a aprendizagem significativa a partir de uma participação ativa do processo educativo. Dessa maneira, a participação do aluno auxilia no processo de compreensão e construção do conhecimento, conferindo-lhe significado, uma vez que é um conhecimento construído, refletido, problematizado pelo aluno e aluna, não somente recebido e depositado sem a sua participação. E Bernon, 2012, entende que na sua aprendizagem ativa, os alunos e alunas exercem maior protagonismo e participação no ensino, fazendo com que a aprendizagem se consolide de forma mais significativa. É, portanto, fundamental que neste processo de construção do conhecimento os conteúdos aprendidos sejam significativos para os estudantes e as estudantes, de maneira que possam exercer o protagonismo em seu processo de aprendizagem para que essa realmente se efetive. Para o autor, o método tradicional de ensino não é suficiente para uma aprendizagem efetiva, adequada à realidade social, uma vez que a função dos professores e professora é criar condições para provocar uma relação significativa com o conhecimento a partir do desenvolvimento das potencialidades dos alunos e alunas, cujo trabalho de orientação e acompanhamento está muito presente nas pedagogias inovadoras, de forma que, nas condições de verdadeira aprendizagem, os educandos e educandas se transformam em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador e educadora, igualmente sujeito do processo. Logo, esse voltar-se para o aluno e a aluna também é uma tarefa do professor, professora, mediador, mediadora, que se preocupa em formas
informar pessoas cientes de que não trabalha com objetos, né, visando educar, instruir e transformá-los. Né, constata-se assim que o protagonismo discente por meio da aprendizagem significativa é um elemento importante para o desenvolvimento da prática pedagógica inovadora, pois visa superar o paradigma da metodologia tradicional através de uma prática de ensino crítico e reflexiva que substitui a transmissão de conteúdos prontos e acabados sem significado para os educandos e educandas. O segundo elemento central identificado como critério para definir o que é uma prática inovadora a partir da análise das respostas dos professores e professoras foi ruptura com o tradicional, presente de forma implícita ou explícita em 7 respostas. A ruptura com o paradigma tradicional de ensino é um fator que caracteriza a prática pedagógica inovadora, o que se dá sob diversas perspectivas, considerando-se a amplitude da prática educativa. Pensar a prática em uma perspectiva de superação do modelo tradicional de ensino implica em mudanças epistemológicas, ou seja, mudanças de paradigmas que vão desde a concepção do conhecimento até a sua problematização em uma dimensão mais abrangente, que resulta em mudança na finalidade da prática educativa. A ruptura com a forma tradicional de ensinar e aprender significa principalmente compreender o conhecimento a partir de uma perspectiva epistemológica que problematiza os conhecimentos acadêmicos inspirados, né, nos princípios positivistas da ciência moderna. A adesão à ruptura paradigmática significa o reconhecimento de outras formas de produção de saberes, incorporando a dimensão sócio-histórica do conhecimento e sua dimensão axiológica que une sujeito e objeto. As respostas dos pesquisados e pesquisadas apresentam elementos que caracterizam o processo de ruptura com o paradigma tradicional em sentido diverso. Por isso, primeiro há de que se compreender os sentidos que os professores e professoras atribuem à ruptura com o tradicional, para depois se compreender qual a sua relação com a constituição da prática pedagógica inovadora. Inicia-se a análise pelo sentido de ruptura do modelo tradicional de ensino por meio da superação da aula expositiva, que é um elemento característico do modelo de ensino convencional e conservador. Compreendem a prática pedagógica inovadora por esse ângulo 4 respostas. P3A, não centrar em aulas expositivas. P10A, para além dos métodos e técnicas já conhecidos pelo mesmo, escapando dos moldes padrões de desenvolvimento teórico. P11A, toda prática que foge do tradicional em relação ao aluno, a metodologia, a avaliação, a postura do professor ou professora e aos objetivos de ensino, que tenha como objetivo a mudança de ensino. P2F, porque rompe com a lógica tradicional e transmissível de ensino. As respostas desses professores e professoras têm em comum a compreensão de que a inovação pedagógica se dá pela ruptura com a prática tradicional a partir da mudança na forma de ensinar, especialmente em relação à prática tradicional de transmissão de conhecimento, de conteúdo, por meio da aula expositiva. A prática tradicional sempre esteve ancorada na exposição do conteúdo pelo professor ou professora ao aluno, aluna, ouvinte, em uma via de mão única, como uma espécie de palestra, sem direito a questionamentos por parte do aluno-aluna. Nessa lógica bancária, segundo Freire, professor, professora bom é aquela que consegue, né, transmitir mais conhecimento, e aluno, aluna boa é aquela que mais consegue acumular conhecimento. Na educação bancária, ensinar e depositar, cujo método encontra lugar na narrativa do professor, professora, que conduz à memorização mecânica dos conteúdos narrados que vão enchendo os educandos. Assim, quanto mais vai enchendo os educandos com seus depósitos, tanto melhor educador será. Quanto mais se deixam docilmente encher, melhores educandos serão. Nessa prática, a eficiência do professor ou professora se mede pela capacidade de transmitir conhecimento a educanda, utilizando-se unicamente da exposição oral. Conhecimento este não produzido pelo professor ou professora nem pelo educanda. Um dos problemas da aula expositiva é não permitir a participação do aluno-aluna. Outro problema é não diversificar a metodologia de ensino inteiramente centralizada na exposição oral pelo professor ou professora. A crítica à aula expositiva se dá justamente por essa imposição passiva ao aluno-aluna como mero ouvinte. No entanto, isso não significa que a aula expositiva mereça ser abolida e rechaçada, como ressalta Ibernon. O problema não está na aula expositiva, mas em como ela se apresenta na prática, como se realiza a transmissão do conhecimento, né, de que maneira acontece, ou seja, como essa aula expositiva se transforma em uma aula transmissora de comunicação unidirecional e entediante.
O que se defende, então, é a reformulação ou a renovação da aula expositiva. Segundo a Anastasio 2006, muitas alterações se fazem necessárias em relação à prática docente, dentre as quais se destacam as estratégias utilizadas no que se refere à aula expositiva tradicional, que fica sem razão de existir, porém não se distingue a exposição do conteúdo pelo professor, e sim o modelo de aula clássica padrão tradicional jesuítica. Ibernon, 2012, propõe uma distinção entre o que se considera uma aula expositiva ou magistral e uma aula puramente transmissora de conhecimentos. Na primeira, embora o professora seja o centro do ensino, a possibilidade de interação com os alunos e alunas. Já na segunda, o ensino é unidirecional e o professora mais um busto falante que prescinde totalmente todas das características dos alunos e alunas, bem como de sua participação e do contexto. O autor não pretende com isso condenar a aula expositiva ou a exposição oral do professor-professora, mas a forma com que ela se dá nos processos educativos. Segundo o autor, dar uma aula expositiva é fácil, mas dar uma boa aula magistral não. Na aula puramente transmissora de conhecimento, os professores e professoras se preocupam apenas com os conteúdos, pressupondo que a explicação destes basta para a sua apreensão pelos alunos e alunas, mostrando-se mais preocupados com os resultados do que com a aprendizagem. Já na aula expositiva ou magistral, o professor ou professora não se preocupa tanto em demonstrar seu saber, pois seu interesse volta para o processo de aprendizagem dos alunos e alunas, a partir do qual aprimora sua prática de ensino. Isso não significa que muitas vezes a aula expositiva não desenvolva corretamente a compreensão de um assunto ou que não seja capaz de motivar os alunos e alunas. Mas é importante que a partir dessa motivação e compreensão, os professores e professoras apliquem novas estratégias para levar os alunos e alunas a analisar, trabalhar e refletir com o objetivo de aumentar a aprendizagem. Será mais difícil, porém mais satisfatório, ensinar a pensar do que ensinar meus pensamentos. A aula expositiva é uma característica da metodologia tradicional de ensino, consiste no principal, quando não único, método de ensino neste modelo. Como se entende que o professor é o único que sabe, enquanto o educanda nada sabe, busca-se transmitir o conteúdo por meio da exposição oral. O professora faz uma espécie de palestra em todas as aulas, cabendo ao educanda a tarefa de ouvi-lo e absorver os conteúdos. Entende-se, porém, que este não é o método mais adequado para o processo de ensino-aprendizagem, primeiramente porque não diversifica o método, em segundo lugar porque não instiga os educandas a pensar, uma vez que os conteúdos já vêm prontos. Em terceiro lugar, porque não desafia os educandas a refletir, questionar ou produzir conhecimento, pois delas somente se exige a participação como ouvintes. Em quarto lugar, porque não faz as ligações necessárias com os conhecimentos dos educandas e para a aprendizagem significativa. Por outro lado, há conteúdos e momentos em que a aula expositiva é necessária para a explicação ou aprofundamento de conhecimentos teóricos. Anastasio, 2006, e Ibernon, 2011, defendem uma nova forma de compartilhar o conhecimento por meio de uma aula expositiva dialogada, na qual a exposição do conteúdo se dá com a participação do estudante e da estudante, rompendo com a estratégia de mão única da sala dada pelo professor, da aula dada pelo professor e assistida pelo aluno-aluna. Propõe-se então uma mudança metodológica visando superar os paradigmas predominantes há séculos e obsoletos na sociedade atual. Da mesma forma, Carbonell, 2002, entende que não se deve rechaçar a aula magistral, cuja chave está na finalidade, frequência e contexto de utilização. O papel do professor ou professora será, então, de desafiar e estimular os alunos e alunas a construir uma relação interativa com o objetivo de aprendizagem. Uma estratégia para diversificar a prática pedagógica e superar a metodologia tradicional de ensino é o que Anastasio chamou de ensinagem, que significa a ação docente que envolve, ao mesmo tempo, o ensinar e o aprender do aluno da aluna. Trata-se de uma ação de ensino da qual resulta a aprendizagem do estudante, da estudante, superando o simples dizer do conteúdo por parte do professor ou professora, pois é sabido que na aula tradicional, que se encerra numa simples exposição de tópicos, somente há garantia da citada exposição e nada se pode afirmar acerca da apreensão do conteúdo pelo aluno-aluna.
Nessa superação da exposição tradicional como única forma de explicitar os conteúdos é que se inserem as estratégias de ensinagem. Segundo Anastasio, 2006, página 20, nesse processo de ensinagem é fundamental o envolvimento dos sujeitos em sua totalidade, cujo saber inclui o que, como, porquê e para que ensinar e aprender. Pela ensinagem deve-se possibilitar o pensar, situação em que cada estudante possa reelaborar as relações dos conteúdos por meio dos aspectos que se determinam e se condicionam mutuamente numa ação conjunta do professor, professor e dos alunos, alunas. Vê-se na ensinagem uma forma de se repensar a prática pedagógica com estratégias diversificadas que compreendem e mobilizem conjuntamente os processos de ensinar e de aprender, os quais são indissociáveis, pois não há ensino sem aprendizagem, nem aprendizagem sem ensino. Assim, a ensinagem se mostra uma alternativa para a superação dos paradigmas tradicionais de ensino e, neste movimento de ruptura, representa uma prática pedagógica inovadora. O segundo sentido de ruptura com o tradicional observado nas respostas é mudança, transformação. Compreendem a prática pedagógica inovadora por essa visão 4 respostas. P11A. Uma educação que faça a diferença e transforme. P1B. Que reflitam de fato a educação libertadora da qual tanto falamos na pedagogia há tempos. P1C. A prática deve ser inovadora no sentido de movimento e de transformação. P2C. O fundamental é a interação dialógica para se compreender a prática pedagógica inovadora. Pensar a inovação na prática pedagógica pelo viés de ruptura com o tradicional a partir da mudança e transformação implica em muitos fatores. Destaca-se na resposta de P11A alguns elementos em que o professor-professora considera a mudança, toda a prática que foge do tradicional, e isso pode ser em relação ao aluno-aluna, a metodologia, a avaliação, a postura do professor-professora, e os objetivos de ensino que tenha como objetivo a mudança do ensino. Uma educação que faça a diferença e transforme. Como se vê, o professor P11A cita alguns aspectos da mudança em relação ao papel do aluno-aluna e, consequentemente, a postura do professor-professora, a metodologia e a avaliação. Os dois primeiros aspectos já foram discutidos. Quanto à avaliação, esta é compreendida como uma das dimensões da prática pedagógica. Na perspectiva tradicional, a avaliação é associada a desempenho e obtenção de resultados, instrumento eixo, sancionador e qualificador, em que a avaliação é restrita ao aluno-aluna e objetivo e objeto de avaliação limitada à aprendizagem, caráter seletivo e uniformizador. Lucchesi também observa que a avaliação praticada nos moldes tradicionais é utilizada para reclassificar os alunos e alunas de acordo com seus desempenhos e resultados, em uma perspectiva quantitativa e não qualitativa, consequentemente punitiva. Para o autor, neste tipo de avaliação, o professor-professor exerce o controle sobre o aluno-aluna de forma autoritária e conservadora. A avaliação, em uma visão tradicional, consiste em medir a capacidade de conteúdo retido pelos alunos e alunas, não a aprendizagem. Conforme Freire, quanto mais se exercitem os educandos e educandas no arquivamento dos depósitos que lhes são feitos, tanto menos desenvolverão em si a consciência crítica de que resultaria a sua inserção no mundo como transformadores e transformadoras dele. Como sujeitos, quanto mais se lhes impõe a passividade, tanto mais ingenuamente, em lugar de transformar, tende a adaptar-se ao mundo, à realidade parcializada nos depósitos recebidos. Porém, mudanças vêm sendo empreendidas nos processos avaliativos com vistas a ampliar ou modificar esse conceito de avaliação para uma perspectiva inovadora, não limitada aos resultados ou desempenho dos alunos e alunas, considerando seus progressos de forma processual, o que causa uma mudança radical na forma com que se concebe a avaliação, já não mais seletiva, mas centrada nas possibilidades pessoais dos alunos e alunas. Assim, a avaliação tanto pode se ajustar ao modelo tradicional de ensino ou integrar uma proposta inovadora por meio de uma prática renovada que se inicia pelo que se compreende por avaliação e por sua finalidade, deixando de ser um instrumento de classificação e de punição dos educandos e educandas para ter uma finalidade construtiva cujas mudanças apresentam elementos suficientes para serem consideradas no âmbito da inovação, uma vez que todas convergem na direção da superação dos modelos da pedagogia tradicional. Com a prática renovada, por meio de um processo de mudança voltado para a aprendizagem e desenvolvimento dos educandos e educandas,
rompe-se a lógica bancária e busca-se uma prática renovada, transformada e transformadora. É o que se observa na resposta de P11A quando afirma que tenha como objetivo a mudança do ensino. Uma educação que faça a diferença e transforme. Deste modo, não há como pensar em mudança sem pensar em uma prática pedagógica problematizadora, alicerçada em uma perspectiva emancipatória, conforme compreende Freire. Os educandos, em lugar de serem recipientes dóceis de depósito, são agora investigadores e investigadoras críticos, em diálogo com o educador, investigadora crítico também. Enquanto a prática tradicional implica numa espécie de anestesia, inibindo o poder criador dos educandos e educandas, a educação problematizadora de caráter autenticamente reflexivo implica num constante ato de desvelamento da realidade. A primeira pretende manter a imersão, a segunda, pelo contrário, busca a emersão das consciências, de que resulte a inserção crítica da realidade. A compreensão resultante tende a tornar-se crescentemente crítica, por isso cada vez mais desalienada. Um ponto importante no que se refere à prática reflexiva, que é outro indicativo de mudança em relação à prática pedagógica, é a interação dialógica citada pela P2C. O fundamental é a interação dialógica para se compreender a prática pedagógica inovadora. Freire 2020A entende que a educação problematizadora, que rompe com os esquemas verticais da educação bancária, não se realiza como prática de liberdade sem superar a contradição entre educador e educandas, nem fora do diálogo. Para Freire 2020, o movimento dialético da ação-reflexão expressa o binômio da unidade dialética da praxis como o fazer reflexivo da ação, o saber que realimenta criticamente o fazer, cujo resultado incide novamente sobre o saber, e assim ambos se refazem continuamente. Ou seja, o conhecimento que leva à ação e a ação que leva ao conhecimento por meio da reflexão dialógica em um movimento dialético contínuo. Outro elemento central identificado nas respostas dos pesquisadas como critério para definir o que é uma prática inovadora foi o novo presente de forma implícita ou explícita em 5 respostas. Novamente, nas respostas dos professores, pesquisadas, atribui-se sentidos diferenciados ao que se compreende por novo: acrescentar algo, modificar algo, nova perspectiva, nova experiência, reinventar. Compreende o novo no sentido de acrescentar algo ao professora, P2A. Penso que inovar é acrescentar algo ao que se fazia, melhorando o aprendizado. A ideia de prática inovadora associada ao novo ou à novidade é comum em relação ao conceito de inovação, segundo Carbonell. Se como a introdução de uma melhoria em relação ao tradicional, se compreender o acréscimo a algo que já se fazia, o novo pode ser visto como fazer algo diferente, introduzir algo ao que já existe ou ainda renovar. Por essa lógica, Carbonell 2002 compreende a inovação como renovação por meio da introdução de novos projetos, programas, materiais, estratégias de ensino e aprendizagem, modelos didáticos, curriculares e de gestão da dimensão educativa. Entende-se então que o novo, no sentido de acrescentar algo, pode ou não assumir caráter inovador, a depender da razão e do caráter da mudança proposta. A incorporação de algo novo à prática pedagógica pode ser compreendida em uma perspectiva inovadora e se der lugar à melhoria ou à renovação dos processos de ensinar e de aprender, cuja mudança implica em modificar as bases da prática. Já a introdução de algo novo externo à prática não apresenta necessariamente uma inovação pedagógica, senão modifica a prática, restringindo-se a uma mudança de ordem técnica e instrumental. Em outro sentido, compreende-se o novo como modificar algo. Dessa forma, o professora P3A respondeu: considero em relação ao que eu costumava usar antes. O novo, neste caso, implicou em não centrar em aulas expositivas e dar ao aluno um novo papel na aula. Hoje faço uma gestão diferenciada das aulas, com mais tempo para a ação do aluno-aluna. Vê-se igualmente o novo como algo modificado, pensado em relação a uma prática antiga. Esse sentido é evidenciado na resposta de P3A sobre 2 aspectos: a superação da aula expositiva e a mudança de papel do aluno-aluna, ambos já discutidos nos critérios anteriores. O professora complementa sua resposta ao afirmar: hoje faço uma gestão diferenciada das aulas, com mais tempo para a ação do aluno-aluna.
Evidencia-se na resposta a ideia de algo novo, o que significa uma nova postura do professor em sala de aula, dando mais espaço para a participação do aluno-aluna, ou seja, uma modificação na forma de organizar e gerir a prática pedagógica que culmine na superação do modelo tradicional de ensino centrado no professor-professora e na aula expositiva. Assim, o novo pode ser compreendido como inovador. Como se vê, o novo assume uma das faces da inovação, porém é importante ressaltar que nem tudo o que é novo ou novidade pode ser considerado inovador somente pelo fato de ser novo, como destaca o P8A. Penso que muitas coisas que rotulamos como inovadoras em educação já foram utilizadas e ou utilizadas. Logo, um aspecto a se observar em relação à inovação é o pioneirismo, no sentido de produção de algo que modifica as formas tradicionais de práticas pedagógicas instituídas no cotidiano da sala de aula e de docência, ou seja, que resulte em algo novo, não apenas na remodelagem do que já existe. Desse modo, Carbonell 2002 ressalta que na educação, tal como em outros âmbitos sociais, é comum mudarem-se os nomes das coisas, permanecendo tudo exatamente igual. Em outras palavras, o novo do mesmo. Por outro lado, o autor entende que não se pode ir ao extremo de partir sempre do zero, pois o processo educativo é uma simbiose entre a tradição pedagógica acumulada e a necessidade de ir modificando-a com o passar do tempo, enquanto a inovação é o resultado de equilíbrio entre o saber acumulado coletivamente e a necessidade permanente de repensá-lo. Ferrec, 1980, página 56, entende que inovar significa introduzir mudanças num objeto de forma planejada, visando produzir melhoria do mesmo. Associa-se assim à inovação a ideia de melhoria, de aperfeiçoamento em relação a algo que já se fazia, seja acrescentando ou modificando algo. Porém, tal como em relação ao novo, deve-se ter o cuidado de não se entender que a melhoria por si só ou a simples modificação de algo representa uma inovação. Dessa forma, a inovação pedagógica pode ser associada à mudança, melhoria e renovação, lembrando que, embora toda melhoria implique em mudança, nem toda mudança implica em melhoria. Logo, modificar algo que já existe nem sempre representa uma inovação se a mudança não assumir caráter de superação ou renovação. Na educação, a melhoria da prática pedagógica configura uma inovação quando representa uma ruptura com a prática tradicional de ensino. Um exemplo é a aula expositiva, que não deixa de existir, mas se modifica, agregando-se a ela um elemento essencial para o ensino-aprendizagem ou diálogo. Desse jeito, a aula expositiva se torna expositiva dialogada e promove-se uma melhoria na prática pedagógica e, por consequência, melhora seu aprendizado. Assim, para que o novo seja de fato inovador, a mudança deve gerar transformação e renovação. Uma prática pedagógica inovadora, para ser caracterizada como tal, requer mais que uma introdução de novos elementos, sejam tecnológicos, metodológicos ou didáticos, requer mudança de concepção e de atitude, ou seja, novas formas de pensar, fazer e ser docente. Mais um sentido atribuído a novo se identifica na resposta de P10A, prática pedagógica inovadora é aquela que transmite uma experiência nova ao aluno e aluna para além dos métodos e técnicas já conhecidas pelos mesmos, escapando dos moldes padrões de desenvolvimento teórico. Neste sentido, o novo indica mudança na forma habitual com que o aluno-aluna é habituado à sala de aula, por meio de novas experiências e da proposição de atividades com abordagens de metodologia diferenciadas, uma vez que o professor P10A menciona, para além dos métodos e técnicas já conhecidos. Há, no entanto, alguns elementos nesta proposta que destoam de uma prática pedagógica inovadora. Transmitir é uma prerrogativa característica do ensino tradicional. Associar uma prática inovadora ao ato de transmitir é, no mínimo, contraditório, pois inovação é o que se opõe ao tradicional. Como a resposta menciona métodos e técnicas, cabe uma análise sobre a inovação também, pois a prática pedagógica não se restringe à técnica, logo não se resume ao ato de dar aula. Dessa maneira, por mais que seja importante a diversificação das abordagens e métodos empregados para que a aula não se limite à exposição oral do professor-professora e possa promover uma aprendizagem ativa, é importante ressaltar que a mera utilização de novas metodologias ou técnicas de ensino não é suficiente para caracterizar uma prática pedagógica inovadora, pois tal mudança não ultrapassa a esfera do fazer. Outro sentido se evidencia em relação ao novo nas respostas professores e professoras, nova perspectiva.
Esse entendimento está presente na resposta do P8A, que diz: acredito em novas perspectivas para novos contextos educativos e sociais. O novo, portanto, ultrapassa a sala de aula e abrange o contexto de vida do aluno da aluna de forma mais significativa e o contexto social de forma mais ampla. A educação, enquanto prática social, não pode ser pensada sem considerar o contexto social, histórico e cultural, do contrário, torna-se uma prática alienada da realidade. Assim, pensar em novas perspectivas para a prática pedagógica é ir além do tradicional, é seguir a prática reflexiva e a crítica contextualizada. As mudanças culturais e sociais se refletem no contexto educativo. Pensar na prática pedagógica voltada às demandas do cotidiano escolar frente às constantes mudanças é pensar sob uma nova perspectiva, aproximando o mundo do aluno da aluna com o mundo da escola. E Bernon, 2012, entende que o ensino consiste em organizar e planejar práticas que visem explorar novas ideias, reestruturar conhecimentos e aplicá-los a novos contextos. Em um modelo interativo do qual o contexto em que se desenvolve o ensino assume aspecto fundamental. Observa-se ainda na resposta de P8A, cada inovação possui um projeto formativo, uma base de sustentação teórica que muitas vezes não é aparente. O professor/professora tem consciência de que prática pedagógica inovadora requer embasamento teórico, ainda que nem sempre esteja evidente. Por fim, um último sentido atribuído ao novo aparece na resposta de P2D, que compreende a prática pedagógica inovadora. Seria reinventar tudo o que já fizemos e nos reinventar sempre. Dessa maneira, novo vem associado a reinventar, que aparece na resposta em duas perspectivas. Em relação ao objeto, quando o professor/professora se refere a reinventar tudo o que já foi feito, e em relação ao próprio professor/professora, quando fala em nos reinventar sempre. Na primeira perspectiva, reinventar o que já foi feito seria fazer algo novo e diferente a partir de um movimento que suscita mudança por meio de um repensar, ressignificar ou renovar a prática pedagógica. Não se trata apenas de instruir, de introduzir algo diferente ou modificar algo que já existe, mas de reinventar, tornar a criar, inventar novamente, dar um novo significado ao que já foi feito, como menciona o professor/professora. Vê-se um caráter inovador nessa perspectiva, o que leva à renovação. Já na segunda perspectiva, reinventar volta-se ao sujeito da ação docente, no caso, o próprio professor/professora, no sentido de reinventar-se, de modificar sua prática pedagógica, saindo de uma zona de conforto e buscando novas formas de ensinar, além das tradicionais, em constante aperfeiçoamento por meio de um novo pensar que se concretiza em um novo fazer de ser docente. Para Freire, só existe o saber na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, impaciente, permanente que os homens fazem do mundo, com o mundo e com os outros. Daí a necessidade do professor/professora reinventar sua prática pedagógica e de se reinventar, não aceitando o conhecimento como um produto pronto e acabado, mas atuando na sua construção por meio de um processo contínuo e permanente de aprendizagem, ciente de sua incompletude enquanto ser humano e docente, pois só assim é que homens e mulheres se tornam educáveis, na medida em que se reconhecem inacabados. Neste movimento de aprender sempre, de reinventar-se por meio do exercício de reflexão sobre a prática docente, novas práticas se formam e se concretizam como inovadoras. Chama a atenção a resposta do professor/professora P4A, que fala em sair da zona de conforto. Percebe nessa resposta a mobilização do professor/professora, para não se encaixar em padrões nem se acomodar diante da prática habitual. Sair da zona de conforto é romper com as amarras da prática do sempre fiz assim e deu certo. É abrir-se para o novo e aceitar o desafio de mudar, começando por reinventar a si mesmo. Isso significa que a prática pedagógica inovadora se inicia pelo próprio professor/professora com a mudança na forma de se ver e compreender o processo de ensino-aprendizagem e de compreender-se enquanto formador/formador e sujeito de prática transformadora. Segundo Bernon, para que a prática pedagógica inovadora se concretize, o professor/professora deve deixar o conforto do velho, para enfrentar o desafio do novo. Dessa forma, o professor/professora não se acomoda no conhecimento que já detém, mas coloca-se permanentemente inquieto na busca de novos conhecimentos. É o que Freire, 2020b, chama de curiosidade epistemológica, ou seja, a inquietação indagadora que mobiliza o sujeito na busca pelo novo em um movimento constante de ação e reflexão.
Outro elemento central que aparece em 3 respostas dos professores e professores como critério que caracteriza uma prática pedagógica inovadora é o das tecnologias. P7A. Prática pedagógica inovadora é aquela que envolve os acadêmicos, né, de forma intensa e significativa de todos os processos de ensino-aprendizagem, utilizando-se de novas tecnologias. P9A, porque busca incluir diversidade das atividades tecnológicas nas aulas. P2B, o domínio das tecnologias. No caso das tecnologias, o sentido atribuído está claro, a utilização e a diversificação tecnológica em sala de aula. Esses professores e professoras compreendem que a prática pedagógica inovadora está, de alguma forma, relacionada ao emprego de tecnologias ou de novas tecnologias nos processos educativos. Cunha, 2005, entende que a mudança vista pelo viés da introdução de tecnologias no processo de ensino-aprendizagem consiste em uma modificação parcial e generalizada da aula que não configura uma inovação. É mais uma modernização, como entende Carbonell, 2002, apenas sintomas de modernidade, não de mudança. Segundo o autor, a educação mudou muito pouco em relação aos conteúdos e às práticas escolares tradicionais e centenárias, mais atualizados que modificados. Para ele, os artefatos tecnológicos cumprem função idêntica à dos livros de texto e limitam-se a editar a mesma lição de sempre. Muda o formato e nada mais. A tecnologia é aplicada à prática pedagógica na condição de instrumento, o qual permanece externo uma vez, né, que sua utilização não modifica a estrutura e a organização interna da prática. Restringe-se, portanto, à forma, não ao conteúdo, uma vez que, em termos de conhecimento, este não é modificado pelo meio com o qual é ministrado. Não é, portanto, a utilização de tecnologias que mede se como a prática é inovadora, não sendo suficiente a introdução de tecnologias na prática pedagógica tradicional para essa tornar-se inovadora. Carbonell, 2002, página 20, ressalta que na sociedade da informação busca-se introduzir a tecnologia no campo da inovação como solução para qualquer problema, porém na educação sua contribuição é mais quantitativa que qualitativa, mais centrada no como do que no porquê, na embalagem mais do que no conteúdo, ou seja, para o autor, munir as classes de aparatos tecnológicos e aprender suas linguagens não é suficiente para se produzir uma mudança no ensino. Além disso, tem um enganoso valor agregado. Imaginar que é culturalmente suficiente estar atualizado mediante o domínio de algumas habilidades instrumentais e o acesso ao crescente arsenal informativo, quando o que deveria ser prioritário não é o domínio de uma estratégia para navegar, mas sim para discriminar a informação relevante, analisá-la e interpretá-la, ou seja, para pensar criticamente o conhecimento socialmente construído. Em outras palavras, inovar é um processo complexo que vai além da mera introdução de tecnologias ou de novas tecnologias na sala de aula, o qual implica um movimento, né, de ruptura de paradigmas, tanto tendo como fim a transformação do ensino e a superação do modelo pedagógico tradicional. Portanto, a simples modernização da sala de aula não pode ser compreendida como inovação pedagógica, uma vez que não modifica as concepções e as práticas conservadoras de ensino-aprendizagem. Trata-se então de uma mudança restrita à ferramenta de ensino que muitas vezes não ultrapassa o nível básico de navegação pelo conteúdo, pois não apresenta um nível de complexidade que possibilite compreender, analisar, interpretar e refletir criticamente a informação para transformá-la em conhecimento. A tecnologia faz o papel do livro didático, da apostila e da apresentação do conteúdo. Não se mostra, portanto, uma inovação pedagógica, pois mudam-se os meios, mas não se mudam os fins. Por outro lado, Carbonell entende que a figura do professor-professor é fundamental para o uso inteligente, criativo e inovador das novas tecnologias, as quais é pedagogicamente contraproducente a educação voltar-se contra, pois o emprego de recursos tecnológicos pode auxiliar a tornar a prática pedagógica mais dinâmica e atrativa, inclusive no que se refere ao protagonismo dos alunos e alunas, pois propicia uma relação mais interativa entre professores, professores e estudantes. Na verdade, a prática educativa ocorre com ou sem a tecnologia, uma vez que consiste em um meio, não um fim. Assim, uma prática pode ser inovadora com ou sem a utilização da tecnologia, pois não é a tecnologia que confere o caráter inovador à prática, e sim a forma como esta é pensada e desenvolvida. Tal compreensão se vê nas respostas do professor-professora, P11A, que complementa, não necessariamente através da tecnologia, do professor P2C, mesmo que haja recursos tecnológicos envolvidos, mas o fundamental é a interação
dialógica para se compreender a prática pedagógica inovadora. Pensar a prática pedagógica sob uma perspectiva inovadora implica na construção de ações alternativas que não se sustentem, né, por modificações parciais limitadas a técnicas e recursos didáticos, mas que promovam a mudança nos processos de ensinar e de aprender por meio da reflexão da e sobre a prática docente, tendo como fim promover a transformação dos sujeitos e das realidades, o que origina mudanças que envolvam uma nova forma de pensar o ensino, um novo paradigma docente, tendo como fim uma inovação mais centrada no processo do que no produto, que não se ocupe tanto do resultado final em si, como dos múltiplos pequenos resultados objetivos que vão se sucedendo e se encadeando. A tecnologia está para a prática pedagógica como recurso de apoio na qualidade de instrumento, de ferramenta para o ensino. Isso significa que a simples introdução de tecnologias nos processos educativos não representa uma inovação pedagógica, pois não é a utilização de tecnologias que torna a prática pedagógica inovadora, uma vez que essa acontece com ou sem tecnologia, não sendo exigência para uma ou para outra. Introduzir uma tecnologia no processo educativo não configura uma ruptura nem superação do modelo de ensino tradicional, até porque pode-se dar uma aula totalmente tradicional utilizando-se de tecnologias ou desenvolver uma prática pedagógica inovadora sem o emprego de recurso tecnológico. Não basta, portanto, a utilização de instrumentos tecnológicos para caracterizar a prática pedagógica como inovadora, pois estes não a modificam, uma vez que permanecem externos do plano dos acessórios ou das aparências. Outro elemento central que aparece nas respostas como critério que caracteriza a prática pedagógica inovadora é a pesquisa, que aparece em duas respostas. P1A. Acho inovadora na medida em que promove a ampla participação dos estudantes, das estudantes e provoca a pesquisa. P5A. Porque efetivamente deliberam aos acadêmicos o pesquisar, o construir um conhecimento para posteriormente ser socializado criativamente, ludicamente, ajudando na construção de um conhecimento. Chama a atenção nas respostas que somente 2 professores e professoras mencionaram a pesquisa como critério para definir suas práticas como inovadoras, face à importância da pesquisa no processo de ruptura com os paradigmas tradicionais de ensino. No modelo tradicional não há espaço para a pesquisa, pois pressupõe-se a aprendizagem como um processo mecânico de reprodução de conteúdo por meio da repetição e da memorização. Por isso mesmo, a pesquisa é critério por excelência na constituição da prática pedagógica inovadora, pois é ela que promove o pensar e o questionar, em oposição às respostas prontas, tal como é por meio dela que se abrem as possibilidades de construção de conhecimento de forma investigativa, reflexiva, crítica e significativa. No ensino tradicional não há pesquisa porque o conteúdo já se encontra acabado e pronto para ser transmitido ao educando e educanda, tal qual nos livros, apostilas e outros, incluindo a internet, que tem sido fonte de busca escolar, porém de forma irrefletida e acrítica muitas vezes. A pesquisa instiga os educandos e educandas a buscar e a construir conhecimento por meio da investigação e da reflexão crítica. Assim, os educandos e educandas são estimulados a pensar, questionar, analisar e refletir criticamente. Tal postura alça a prática pedagógica a um patamar científico de produção de conhecimento, contrapondo-se à prática tradicional de reprodução do conhecimento. Incentivar a pesquisa é, portanto, uma prática pedagógica inovadora que estimula o educando e educanda a ser sujeito de seu processo de aprendizagem e atuar na produção de conhecimento. Para tanto, deve o professor ou professora se despir dos velhos hábitos e, ao invés de ensinar aos educandos e educandas as respostas certas, propor-se a ensiná-los a pensar e a fazer as perguntas, despertando neles e nelas o desejo pelo saber e motivando-os a ir em busca das respostas. Por fim, metodologias ativas aparecem como elemento central na resposta de um professor ou professora que compreende a inovação como prática pedagógica inovadora é aquela que possibilita o ensino de aprendizagem via metodologia ativa, ou seja, mobiliza estilo de aprendizagem. Segundo Moran, 2018, página 4, metodologias ativas são estratégias de ensino centradas na participação efetiva dos estudantes e das estudantes na construção do processo de aprendizagem. Tais metodologias promovem ambientes educativos ativos e colocam o aluno-aluna no centro do processo ensino-aprendizagem como protagonista em oposição ao ensino como um ato de transferência de conhecimento.
Os métodos associados às metodologias ativas são inúmeros e variados: problematização, sala de aula invertida, aprendizagem por projetos, programação, contextualização da aprendizagem, ensino híbrido, design thinking, desenvolvimento do currículo STEAM, jogos, entre outros, que promovem a reflexão e autonomia dos alunos e alunas com a orientação do professor-professora. Ibernon, 2012, página 49, argumenta a favor da introdução de metodologias ativas em contraponto às atividades unicamente expositivas a partir de uma metodologia mais interativa, na qual se dá importância não às relações de comunicação unívocas por parte dos professores e professoras, e sim às relações biunívocas e multidirecionais para que alunos e alunas possam construir sua própria aprendizagem na relação com as aprendizagens dos colegas. Entende-se, por conseguinte, que as metodologias ativas contribuem para que o aluno ou aluna participe ativamente do seu processo de construção de conhecimento e de aprendizagem. Por outro lado, não se pode afirmar que a prática pedagógica seja inovadora, baseada apenas na introdução de metodologias ativas, pois há de se considerar outros elementos em relação à dinâmica da própria prática que não se limite à didática de sala de aula ou à técnica de ensino. Neste sentido, vale ressaltar a observação do P11A, que afirma que a prática pedagógica não se dá necessariamente através da tecnologia ou metodologias ativas. Tal resposta demonstra o entendimento do professor-professora e ratifica o que está discutindo, de que a prática pedagógica inovadora se caracteriza pela mudança da própria prática, não externamente, mas internamente. De start, é importante envolver o aluno-aluna em atividades em que ele e ela ocupam o papel central, porém, se a atividade não provocar a reflexão, a mobilização e a construção crítica dos conhecimentos, sua participação não será ativa. Participação ativa e protagonismo requerem a participação dos alunos e alunas nas decisões pedagógicas, a valorização da produção pessoal, original e criativa dos estudantes e das estudantes, estimulando processos intelectuais mais complexos e não repetitivos. Não basta, portanto, apenas envolver os alunos e alunas em atividades que requerem sua participação na execução de tarefas, pois isso não é participação ativa. Considerações finais. A análise dos critérios atribuídos à prática pedagógica inovadora pelos professores e professoras que compuseram a amostra da investigação, que constituiu a base empírica desse artigo, possibilita algumas reflexões e considerações. Os critérios que atribuem sentido à prática pedagógica inovadora são subjetivos, logo assumem caráter polissêmico e variam de acordo com o conhecimento, a interpretação e a vivência dos sujeitos participantes da pesquisa. Tais critérios demonstram a compreensão dos professores e professoras sobre o que eles e elas entendem por prática pedagógica inovadora, o que, por sua vez, fundamenta suas práticas. Alguns elementos centrais evidenciaram-se nas respostas dos pesquisados e pesquisadas, a partir dos quais foram analisados os critérios utilizados para a compreensão do que é e como se constitui uma prática pedagógica inovadora. Foram os seguintes: protagonismo dos estudantes e das estudantes, ruptura contradicional, novo, tecnologia, pesquisa e metodologias ativas. A análise desses critérios possibilitou compreender que nem tudo que se entende por inovação pedagógica constituiu, de fato, uma prática pedagógica inovadora. O protagonismo dos estudantes e das estudantes é um elemento importante para a constituição de uma prática pedagógica inovadora a partir do momento que o aluno ou aluna sai da margem e de uma postura passiva e passa ao centro do processo de aprendizagem, como sujeito ativo e não mais como objeto. Porém, tal mudança não implica em deslocar o professor-professora para a margem, sim na interação entre professor e aluno-aluna, em um processo de cooperação mútua e de aprendizagem significativa, da qual ambas são sujeitos. A ruptura contradicional representa uma prática inovadora a partir da oposição e superação da prática de ensino tradicional, centrada exclusivamente na aula expositiva e na transmissão e reprodução de conhecimento. Para que a prática pedagógica seja inovadora, é condição essencial o rompimento da lógica tradicional de ensino, a partir de um novo pensar com a proposição de novas práticas ou práticas inovadas de ensino. O novo assume o caráter inovador em relação à prática pedagógica sempre que agregar ou modificar algo de forma pioneira que se constitua em uma mudança efetiva em relação às práticas pedagógicas tradicionais e que resulte em uma novidade que faça a diferença, não apenas em uma nova roupagem para algo que já existe. A tecnologia, com um fim em si mesma, não apresenta uma inovação na prática pedagógica. A mera introdução ou utilização de tecnologia nas aulas não constitui uma prática pedagógica inovadora, pois a tecnologia é um instrumento didático, uma ferramenta que se apresenta na condição de meio, não de fim.
O que faz a diferença e torna a prática pedagógica inovadora é a ação docente, não as tecnologias utilizadas. Porém, isso não significa marginalizar as tecnologias, que têm sua importância enquanto recurso didático, mas sim compreender sua função em relação ao processo educativo, situando-as no campo da inovação tecnológica e não da inovação pedagógica. A pesquisa é um elemento relevante para a prática pedagógica inovadora pelo seu papel na produção e disseminação de conhecimento, bem como no protagonismo discente. Na prática pedagógica tradicional, o aluno é compreendido como objeto, não como sujeito. Ele e ela não participam da construção de conhecimento, é mera receptor de conteúdos acabados e transmitidos pelo professor-professora. Já a partir do momento em que o aluno é compreendido como sujeito do processo de ensino-aprendizagem, ele e ela passa a ser visto como alguém capaz de construir e produzir conhecimento. Assim, ultrapassados os limites da prática tradicional de ensino, reveste-se a prática de uma perspectiva inovadora. As metodologias ativas promovem o protagonismo discente por meio da participação ativa do aluno-aluna no processo de ensino-aprendizagem e de construção do conhecimento. Porém, assim como em relação às tecnologias, há que se atentar para a finalidade da prática pedagógica, uma vez que esta não se restringe à didática da sala de aula ou à técnica de ensino. Assim, é a atuação docente que faz a diferença na constituição da prática pedagógica inovadora, no seu pensar, saber, fazer e ser docente, que constituirá o caráter inovador da prática educativa. Constata-se, enfim, a necessidade e a importância de se promover a reflexão sobre o que é e como se constitui uma prática pedagógica inovadora para consolidar uma concepção mais assertiva sobre o conceito que possa fundamentar e suscitar a constituição de práticas pedagógicas inovadoras nos cursos de formação docente e na consolidação do perfil do professor e professor inovador. Então, assim, ficou bem claro, né, quais são os fundamentos das práticas pedagógicas inovadoras, né, conforme o objetivo dessa aula número 23, né, projeto pedagógico inovadores, né. Tem como, né, para inovar é necessário, né, criar algo novo, e para criar algo novo é necessário pensar fora da caixa. Não tem como que num processo formativo, o discente ou a discente pense fora da caixa, né, construa algo novo, empreenda, se nós professores não dermos essa liberdade, criarmos essa relação totalmente saudável, aberta, em que o discente ele jamais pode ser obrigado a pensar do jeito que a gente pensa. Por mais que eu, como na figura de um professor, eu saiba mais do que você muita coisa, isso não significa que você tem que pensar exatamente como eu. Tá? Não tem que pensar. Ninguém é obrigado a pensar como você, assim como ninguém é obrigado a pensar como eu, como qualquer outra pessoa. Não interessa se a pessoa tem um título de mestre ou mestra, doutor ou doutor, não interessa. Ninguém é obrigado a pensar como ninguém. Né? Dentro de um componente curricular, seja numa atividade avaliativa, ninguém é obrigado a transmitir o pensamento de outra pessoa. Não, a gente tem que ser autêntico, autoral. Tá? O pensar fora da caixa tem que ser permitido, incentivado, estimulado, valorizado, reconhecido, lógico. Senão não tem inovação. Ué, como é que vai existir inovação se todo mundo só ficar naquela mesmice de falar a mesma coisa e fazer a mesma coisa que quem está lá na figura do professor, pelo amor de Deus. Isso é educação bancária. Isso aí é voltar lá na idade da pedra, pelo amor de Deus. O Freire sempre combateu isso. Tá? Professor tem que parar com esse autoritarismo de querer cobrar aquilo, o pensamento exato que ele pensa, que ela pensa. Tem que parar com isso. Ah, tem que fazer um cálculo matemático, mas quantas formas adequadas existem para se calcular um determinado tipo de cálculo, para se realizar um determinado tipo de exercício? É só uma maneira, não tem outra maneira? E se o discente foi lá e provou para o professor, que aquela forma diferente de se resolver está correta. Não é a forma tradicional convencional, mas não é a forma tradicional convencional, não é a única, existem muitas maneiras. Tá? O mesmo problema pode ser resolvido de múltiplas formas, não quer dizer que tem que ser resolvido de várias ao mesmo tempo, não, mas se o discente tem que ter a liberdade de resolver, lógico, para ser, né, avaliado, para ser considerado aprovado, lógico, o resultado, né, tem que ser coerente com a realidade, tem que estar correto, é óbvio isso, né?
Mas não existe só uma maneira para se chegar a um resultado correto, adequado, coerente. Existem muitas maneiras. Não é porque o professor, de repente, conhece 5 formas de resolver o exercício, que ele só vai poder aceitar essas 5 formas. E se o aluno conhece outras 5 que o professor não conhece, e ele quer utilizar alguma outra forma que o professor não conhece, o professor tem que ser humilde, parar de ficar impondo que tem que ser do jeito dele. Não, esse é o meu modo de trabalhar. Eu tenho nojo de quem fala isso. Toda vez que eu vou falar com alguém, seja profissional quem for, que vem falar, nossa, mas eu trabalho assim, nossa, eu disse que aquilo lá me irrita, aquilo lá me dá nojo, tá? Me dá vontade de vomitar na hora, porque eu penso, meu Deus do céu, a pessoa é arrogante, a pessoa quer impor que tem que ser do jeito dela, mas se não tem que ser do meu jeito, o que tem que ser do jeito dela? Se eu não posso impor para a pessoa que vai ser do jeito que eu quero, por que a pessoa vai impor para mim? Ué, isso não é justiça, entende? Ué, essa pessoa pode impor que tem que ser do jeito dela, então eu também posso impor que tem que ser do meu jeito. Entende? Tem que ter um meio termo, gente, em tudo na vida. Tem que ter um denominador comum, não pode um querer impor as coisas para o outro. Não, porque eu trabalho assim, não é assim que funciona, não tem nada de eu trabalho assim, não. Vamos lá, ó. Tudo bem, eu posso ter um modus operandi. Eu posso ter um jeito de organizar minha rotina, eu posso ter um jeito de conversar com você, eu posso ter um jeito para elaborar as questões, eu posso ter um jeito para avaliar, tá? Mas você também tem um jeito de se organizar, um jeito de se programar, um jeito de pensar que não é exatamente o mesmo jeito que o meu. Da mesma forma que você não pode impor o seu modo de pensar e de fazer, o seu modo de operar para mim, eu também não posso impor o meu para você. As pessoas têm que aprender a negociar, a conversar, a chegar a um consenso, a chegar a um ponto que ambas as partes estejam satisfeitas e concordem. Não pode um pensar, não, tem que ser do meu jeito, não é assim que funciona. Toda vez que um impõe, é o meu jeito de trabalhar é assim, vai ter violação de direito, vai ter conflito, vai ter discórdia, vai ter problema. Por quê? Porque um quer impor para o outro que eu sou melhor do que você, que eu penso desse jeito, você é obrigado a pensar como eu, que eu estou acima de você, você não é nada perto de mim. E não é assim que se relaciona de forma saudável. Esse é um tipo de relacionamento hostil, tóxico, autoritário. Ninguém fica bem num relacionamento desse. Não existe ser humano que fique bem num relacionamento desse. E nem tem que ficar. Tá? Se você, por exemplo, está lá falando com o marido, e o marido fala, não, o meu modo de pensar é assim, pronto, olha, já começa a falar para ele, olha, eu estou pensando no divórcio. Olha para ele e já fala, eu estou pensando no divórcio, você quer divorciar? É melhor foi assim. Se ele começou a falar que o meu modo de trabalhar é assim, o meu modo de pensar é assim que tem que ir, e começou desse jeito, isso é autoritarismo. Vamos conversar, do meu ponto de vista é assim, e do seu, como é que é? Será que tem como a gente chegar num denominador que a gente se entenda, falar da mesma linguagem? Vamos ter que ser uma coisa assim, meu Deus do céu. Você está falando lá com um colega de trabalho, né? Seja ele se ele está na mesma posição hierárquica, acima ou abaixo, não interessa. O sujeito já vem falando, não, o modo de trabalhar é assim. Peraí, o modo de trabalhar é assim? Não, existem muitas formas de se trabalhar. Não, porque a política da empresa diz, não, tá, mas a política diz isso, mas o que a legislação do trabalho fala? O que, por exemplo, as normas de segurança do trabalho expedidas lá pelo Ministério do Trabalho falam? Será que essas normas estão de acordo com as normas lá, regulamentadoras do Ministério do Trabalho? Às vezes a pessoa nem está sabendo. Às vezes a pessoa está até chefe seu, chefe sua, não tá, nem conhece as normas regulamentadoras. Às vezes você tem informação, você conhece. E aí quer dizer que a pessoa vai impor para você o jeito que você vai fazer? Não é desse jeito que se faz, não interessa o cargo que está acima ou abaixo. Tem que ter um denominador comum, tem que ter um consenso. Cargo não quer dizer nada, entendimento quer dizer tudo. Não interessa a pessoa estar 500 cargos acima de você ou abaixo, isso é lixo, é porcaria. O que interessa é o entendimento. Tem que ter conversa, tem que ter tudo respaldado. Olha, a norma diz isso aí, da norma da empresa, mas a norma do Ministério do Trabalho que está acima diz outra coisa. Eu tenho informação, eu sei o que está falando. Ah, mas eu tenho 10 anos, que não interessa se tem 10, 20, 30 anos, isso vai mudar a norma regulamentadora?
A norma regulamentadora existe há quanto tempo? Há 10 anos? Não, existe há mais de 50, 70 anos. A pessoa está 10 anos na empresa, quer saber mais que a norma, está lá há 50, 70 anos, como, meu Deus do céu? A pessoa tem que abaixar a bola, não interessa. Se você está 5 anos na empresa, a pessoa está 50, não interessa. A norma está escrito que é diferente, se a pessoa não está se adequando, a pessoa que tem que se mudar. Tem gente que está na empresa mais tempo do que você, que acha que é melhor do que você, que você é obrigado a fazer como é. Não é assim que não tem que funcionar, não. É o entendimento correto e adequado, mais amadurecido, que tem que prevalecer. Não interessa o cara que está acima, se está abaixo, se tem mais tempo, se tem menos tempo, se tem mais idade, mas daí isso é porcaria, isso é lixo, isso não quer dizer nada. Tá? O entendimento correto é que tem que prevalecer, quem tem razão que tem que prevalecer, a verdade que tem que prevalecer, o que é justo, né? O que é dentro da lei que tem que prevalecer, não é o que a palavra de quem está acima, tem abaixo, isso aí é porcaria, isso aí não presta para nada, só vale para arrumar conflito, discórdia, gerar ódio, gerar guerra, é só para isso que serve. Esse negócio de que eu estou acima, você está abaixo, que eu tenho 50, você tem 30, não interessa isso é só para gerar problema, conflito, tá? Então assim, no processo formativo, é importante que você e eu, na figura de professor-professora, nós, no processo de interação com alunos e alunas, nós deixamos o aluno e a aluna à vontade, livre. Tá? Olha, você pode até, durante as aulas, a gente pode até informar, explicar, demonstrar como que se resolve determinados problemas, das formas humildes que a gente conhece, mas o mundo é muito maior do que o que a gente sabe. Olha, aluno, aluna, olha, eu sei um pouco mais do que você, só isso. Eu conheço 10 formas de resolver, talvez você não conheça elas, mas de repente você sabe alguma que eu não sei, e de repente a forma que você sabe está correta, e de repente você vai resolver, estando correto você está aprovado, e eu sou humilde para reconhecer que a forma que você está falando eu estou aprendendo, é uma forma nova, olha que interessante, nunca vi essa forma, olha que bacana você resolver de uma forma... Isso não é errado, professor, professora fazer. Agora, onde que existe um professor, professor humilde assim? Não existe. Na verdade, professor que lá em pouco o aluno tem que fazer do jeito que ele manda fazer, como se pudesse mandar. O professor não está sendo pago para mandar, não está sendo pago para humilhar, não está sendo pago para coagir, não está sendo pago para isso, está sendo pago para facilitar, mediar, entregar de bandeja para o aluno todos os instrumentos, elementos necessários para que o aluno possa se formar, para que o aluno possa galgar todos os passos necessários e chegar onde bem ele quiser, seja na área acadêmica, científica, pessoal, financeira, onde quer, onde quiser. O professor não é pago para mandar, para gritar, para coagir, para impor, de modo algum. Ó, tem que ser humilde. Olha, eu cheguei onde eu cheguei e tal, mas eu nasci ontem, por acaso? Não, é óbvio que não. Depois de 23 anos de mercado de trabalho, 10 anos como cientista, 1 ano coordenando comunidade científica Aliança Sapiente, enfim, né, com a produtividade, depois se todo mundo trilhar o caminho que eu trilhei, vai chegar onde eu cheguei, caramba, simplesmente assim, pronto, ué. E qual outro ser humano no planeta Terra não consegue? Ué, só não consegue aquele ou aquela que não trilhar os mesmos caminhos que eu trilhei, que todo mundo que trilhar, viver tudo que eu vivi, vai chegar onde eu cheguei, ponto, é simples assim, né? Não tem mistério. Sendo superdotado, não. Ué, a superdotação é algo que me dá uma facilidade muito maior para chegar muito mais rápido onde eu quero. Não, mas nem que você leve 10 anos a mais para chegar. Se eu cheguei aos 35 esse patamar, nem que você chegue aos 45, e daí? Ué, todo mundo é capaz de chegar, chega no momento da vida, chega. Onde quer quiser que chegar. Se chega onde eu cheguei, chega até muito mais longe. Né? Desde que trilhe o caminho direitinho, siga o passo a passo, conseguir para chegar onde eu cheguei, qualquer pessoa chega. Tá? Mas para que isso é necessário dar a liberdade necessária, tem que ter respeito aos direitos. Tá? O aluno e a aluna tem que ser livre para pensar fora da caixa, senão não tem inovação, não tem empreendimento. Professor jamais pode impor, cobrar que o aluno e a aluna fique naquela mesmice de reproduzir aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz, não. Tanto é que nas minhas atividades avaliativas, meu aluno e minha aluna, eu coloco ali uma atividade avaliativa com 10 questões, 8 de múltipla escolha e 2 questões dissertativas abertas. Você é livre para pensar do jeito que você bem entender, para fazer do jeito que você quiser. Claro que tem umas regrinhas lá, eu falo assim, o mínimo é 300 palavras, tá? Mas eu não estou focado na quantidade de palavras, eu falo isso para estimular, porque se eu não falar isso,
Aí o aluno vai colocar uma linha lá só e acha que vai tá bom. Por exemplo, todo mundo lá faz um parágrafo, 2 parágrafos, e aquele aluno faz uma linha só, se eu não botei nada quantidade de palavras, e aí isso desestimula. Não, põe para estimular. A mínimo de 200 palavras, mínimo de 500 palavras, isso é para estimular apenas, né? Não é uma imposição. Se eu coloco mínimo de 300 palavras, o aluno botou 200, mas eu estou vendo que está correto, que ele tem um entendimento satisfatório, eu não vou reprovar o aluno e aluno porque eu pedi 300 e ele colocou 200 palavras. Poxa, isso é chatice, né? Isso aí é imaturidade de um professor que vai querer, né, reprovar um aluno porque ele pediu 300 palavras, o aluno colocou 200. E daí, o que interessa é o entendimento. O entendimento é satisfatório, então pronto, está aprovado. Essa questão de colocar um número mínimo de palavras é para estimular, ué. Porque se não colocar, o aluno vai lá, coloca uma letra lá, uma palavra só e some. Não pode, né? Tem questão de estímulo, né? Não é questão de imposição, não. Tem que ser 300, porque se tiver menos, tiver 299 palavras, está reprovado. Tem professor que é assim, muitos são assim. Né? E na questão também que eu deixo, né, estudo de caso, tudo, tem muitas formas diferentes para se realizar o estudo de caso e interpretar. Cita-se livre. E outra, eu coloco bibliografia para que você, aluno e aluna, siga. Você é livre para utilizar a bibliografia, seja da graduação que você já utilizou e de outras especializações. Tem a biblioteca virtual integrada na Universidade Online da Incipiente, na EAD plataforma? Tem, você pode ir lá pegar a biblioteca Pearson, lá tem os livros. Mas é a única biblioteca que existe? Não, de repente você tem vínculo com outras universidades, em outras universidades você tem outra biblioteca, depende da sua cidade, tem bibliotecas físicas. Sinta-se livre, vá procurar os livros que você quiser, os artigos que você quiser. Você quer fazer, de repente, um mix comigo? Para eu mostrar para você como é que você busca artigos científicos na Web of Science, na Scopus, né, na Cielo, Spell, PubMed, Medline, Journal Citation Report. Você quer mexer nas bases de dados? Eu te ensino. Tá? Eu faço um mix com você, talvez, como é algo muito útil para a turma inteira, vocês todos, né, a turma, se a turma quiser, eu faço um mix com a turma inteira sobre o uso das bases de dados. Né? Eu posso fazer um resumão, um meet de 1 hora para explicar de uma forma sintética, né, o uso de cada uma, né, como eu posso fazer também um meet específico da Web of Science, um treinamento específico da Scopus, um treinamento específico, né, da Spell, um treinamento específico da PubMed Medline, e assim eu posso fazer específico também, claro, isso é muito útil. Mas para que você busque informações, né, as mais atualizadas, mais relevantes, de maior impacto, né, as mais renomadas, as mais replicadas, mais citadas, justamente para embasar, você conhecer o estado da arte da literatura científica, né, conhecer bem a realidade, seja educacional, empresarial, etc., para que você replique, para que você siga, para que você avance, traga avanços consideráveis em sentido teórico, metodológico e empírico também. Né? E você é livre, meu aluno e minha aluna. Assim como eu deixo você livre para pensar, você não é obrigado a pensar do jeito que eu penso, nem replicar o que eu penso, é lógico. Claro que para você ser aprovado, o entendimento seu tem que ser satisfatório, estar correto, coerente. Mas existem muitas formas distintas para você mostrar isso para mim. E não necessariamente você vai ter que usar as formas que eu apresento. Eu apresento várias formas diferentes para resolver muitos problemas. Mas você não é obrigado a utilizar uma delas. Você pode usar uma forma diferente, mas mesmo assim estando correta, adequada, tendo um entendimento satisfatório para aprovação. Saiba disso, você é livre para pensar fora da caixa. Faça exatamente da mesma forma com os seus alunos e alunas. Senão, nunca vai haver práticas pedagógicas e inovadoras. Aluno e aluna pode enviar mensagens, né, pelo e-mail, pelo WhatsApp, marcar encontros virtuais comigo, chamadas à vontade, pode marcar encontros presenciais, estou à disposição.